Uma nova pesquisa de intenção de voto nos Estados Unidos indica um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris. O levantamento divulgado pela agência de notícia Reuters e o Instituto Ipsos mostra que 46% dos eleitores devem votar na democrata, enquanto 43% mostram apoio ao republicano. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Por isso, é considerada o empate técnico. Faltando menos de um mês para as eleições, os candidatos têm focado as campanhas nos estados-chave, considerados cruciais para determinar o vencedor da votação. E o FBI, a Polícia Federal Americana, prendeu um homem que planejava um atentado terrorista no dia das eleições nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, um afegão de 27 anos, identificado como Nasir Ahmad, foi preso depois de comprar fuzis de um agente do FBI em Oklahoma. Acusado de conspirar e tentar fornecer apoio material ao Estado Islâmico, Nasir pode pegar agora 35 anos de prisão. Os investigadores encontraram comunicações que indicavam um plano e propaganda do grupo terrorista no computador dele. A polícia também afirma que o acusado contribuía para uma instituição de caridade de fachada e que enviava dinheiro para o Estado Islâmico. A gente lembra aqui que é um outro grupo terrorista, não é isso, Lier? Pois é, olha só, esse caso é bem interessante porque a gente não sabe se de fato, né, esse homem ele tem conexões orgânicas com o Estado Islâmico, portanto ele seria um agente do Estado Islâmico infiltrado em território americano, ou se é apenas, entre aspas, o chamado lobo solitário, né, alguém que radicalizado muitas vezes pelas redes sociais e por conexões diversas, pretende estabelecer ali alguma ação impactante no contexto das eleições, o que seria absolutamente lamentável. E por que eu digo isso? Não apenas porque qualquer violência ela deve ser repudiada por todos nós, em qualquer contexto político, doméstico ou internacional, mas pelo fato de que, em que pese não ter cadeiradas ou socos, a eleição americana já está bastante radicalizada. Né? Se Joe Biden era um candidato fraco, que estava sendo facilmente vencido por Donald Trump, Kamala Harris se mostra uma oponente à altura. Lidera as pesquisas, embora nós saibamos que as pesquisas norte-americanas são muito difíceis de serem precisadas pelas características do próprio sistema eleitoral americano. Né? Diferente do Brasil, aqui quando nós temos 43-46, nós temos uma visão muito mais clara do que significa isso do ponto de vista eleitoral. Nos Estados Unidos, não. Vai depender, por exemplo, das regras eleitorais de cada estado, do comparecimento ou não dos eleitores na votação, daqueles delegados que, enfim, serão eleitos pelos partidos democrata ou republicano e que, enfim, serão esses delegados que vão escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir identificar por esses números se, de fato, Kamala Harris tem uma folga ou se Donald Trump continua com uma candidatura muito forte, muito consistente e muito embasada com uma parcela significativa do eleitorado americano. De qualquer forma, a gente já tem assistido aí, inclusive no contexto dos cataclismas, né, dos furacões que têm atingido os Estados Unidos, que Donald Trump tem batido muito duramente, né, utilizando aí um certo oportunismo político, dizendo até que os democratas conseguem, entre aspas, direcionar os furacões para estados republicanos e que estão negligenciando a ajuda, né, federal a esses estados. Então, assim, as eleições americanas são um tema que vão continuar no nosso radar porque são importantes, não apenas para os eleitores dos Estados Unidos, mas, de uma forma ou de outra, para todas as pessoas em todas as partes do mundo. E esses empates, né, a gente vem mostrando realmente como indicam que as pessoas estão divididas, né? É mais uma eleição polarizada. Olha, a polarização ela faz parte de vários espectros políticos no Ocidente. Aqui no Brasil, né, nós temos uma polarização, por exemplo, entre eleitores do presidente Lula e eleitores do ex-presidente Bolsonaro. Agora, em São Paulo, né, nós estamos assistindo a uma eleição bastante dura, polarizada também, entre forças políticas bastante diversas. E essa polarização ela já vem acontecendo nos Estados Unidos, pelo menos desde 2016. Né, quando tivemos aí a primeira eleição, né, o primeiro mandato do Donald Trump. Donald Trump é uma personalidade, né, bastante controvertida dentro, né, dos Estados Unidos, responde a inúmeros processos, né, tem essa fleuma de um milionário que fez fama como condutor de um programa de televisão, etc., e alguém que utiliza-se muito duramente, né, desse oportunismo político, das fake news, das redes sociais, dessa comunicação direta, não institucionalizada com o eleitor,
numa tentativa de capturar corações e mentes. A grande verdade é que ele, com isso, consegue cindir, dividir os Estados Unidos, não apenas entre republicanos e democratas, que é a tradição eleitoral norte-americana já há mais de um século, mas, fundamentalmente, entre aqueles que querem ver os Estados Unidos um pouco mais participativo dentro de uma lógica de mediação dos conflitos em nível doméstico e internacional, e aqueles que apostam numa certa radicalização, priorizando os interesses americanos em detrimento de outros interesses importantes, inclusive para os próprios Estados Unidos em outras partes do mundo. Então, assim, a eleição entre Trump e Harris é uma eleição entre dois modelos de que tipo de Estados Unidos nós vamos encontrar no mundo a partir de novembro deste ano. Vamos seguir acompanhando, contando sempre também com a sua análise. Lier, muito obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Kelly, um grande prazer mais uma vez estar com você, conte sempre comigo.